Oi, meu nome é Rafael e nós vamos falar sobre como foi o governo de Médici. Vou falar sobre como começou. O governo de Emílio Garrastazu Médici, que foi o terceiro presidente do regime militar no Brasil, começou em 30 de outubro de 1969. Ele assumiu presidência após o período de instabilidade causada pela doença e posteriormente afastamento do presidente Arthur da Costa e Silva e a formação da junta militar que governou inteiramente o país. Meu nome é Lucas e eu vou explicar sobre os efeitos do Médici. São os efeitos Guerrilha do Araguaia, Transamazônica e Tratado de Itaipu. Guerrilha do Araguaia foi um movimento guerrilheiro existente na região amazônica brasileira ao longo do rio Araguaia, entre os fins da década de 1960. E a Transamazônica, que foi uma rodovia, que é a BR-230, que vai ao norte a todas as regiões do Brasil, que foi feita para ligar todas as regiões. E Tratado de Itaipu, que é o instrumento legal para aproveitar hidrelétrico do Rio Paraná pelo Brasil e pelo Paraguai, assinado em Brasília em 26 de abril de 1973. Oi, meu nome é Mirella e eu vou falar sobre o milagre econômico. O milagre econômico do governo militar trouxe lucros para empresários e banqueiros, além de empregos e crédito para a classe média e trabalhadores. Entretanto, aumentou a dependência do Brasil em relação ao sistema financeiro internacional e ao petróleo estrangeiro. Em 1973, a crise de petróleo interrompeu essa prosperidade, afetando também as ofertas de empréstimos das potências ocidentais. Meu nome é Raíssa e eu vou falar sobre os partidos de Médici. Durante o governo de Médici, o Brasil estava sob um regime militar que imitava a atuação política e os partidos. A principal legenda que apoiava o governo era a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, que foi criada em 1965 como um partido de apoio ao regime militar. Oi, meu nome é Victor. Então, hoje eu vou falar sobre a crise da repressão no governo de Médici. Ela foi dividida em 3 períodos importantes. O primeiro é a censura, o segundo foi o desaparecimento e o terceiro foi as torturas que eram feitas. Bom, tudo isso foi feito no Ato Institucional 5, que foi o ato institucional mais sangrento que o Brasil já teve no período da ditadura militar. A parte da censura era porque o Médici proibiu de todas as emissoras que eram opositoras ao governo dele a publicarem qualquer coisa na qual seja contra o partido dele. A parte do desaparecimento, muitas pessoas que faziam rebeliões ou qualquer tipo de oposição à opinião dele, geralmente eram sequestradas e depois torturadas e depois apareciam sem cabeça em praça pública. Já sobre a parte das torturas, é praticamente a mesma coisa, porém era um pouco mais, vamos dizer, mais público. As pessoas eram raptadas, eram mortas, mas primeiramente elas passavam por torturas mentais e depois torturas físicas para depois serem mortas. Tudo isso por estarem sendo opositoras ao governo dele. Sou Giovanni e vou falar sobre as principais crises do governo de Médici. Uma das principais crises foi a crise da mobilização social. Ela aumentou especialmente para estudantes e trabalhadores, levando a greves mais frequentes e protestos contra as condições de trabalho. A falta de liberdade política teve com a repressão estatal, que não conseguiu silenciar completamente as vozes da oposição, que buscava formas de resistência. A segunda crise que eu posso falar é sobre a crise política. Foi o regime militar começou a perder legitimidade, com tensões internas crescentes e divisão sobre a continuidade da repressão e a necessidade de abertura política. A oposição clandestina se fortaleceu, preparando terreno para futuras mudanças rumo à redemocratização. Agora eu vou falar sobre a crise econômica. Embora o governo tenha promovido o tal milagre econômico, que trouxe crescimento acelerado, no final do mandato surgiram problemas como inflação alta e endividamento externo. O crescimento era insustentável, baseado em investimentos massivos que geraram desequilíbrios, culminando em dificuldades financeiras e recessão após a saída de Médici. Olá, meu nome é Andressa e eu vou falar fatores que culminaram na saída de Médici. O primeiro fator foi o descontentamento popular. Apesar do crescimento econômico, a falta de liberdade política e as crescentes tensões sociais geraram um descontentamento entre diversos setores da população, incluindo estudantes, intelectuais e trabalhadores. O segundo fator é a mudança na política militar. A partir de 1974, o governo militar começou a perceber que a repressão não era mais sustentável. A pressão interna e externa pela democratização aumentou.
O último fator é a transição para o governo de Geisel. Em 1974, Médici foi sucedido pelo general Geisel, que adotou uma abordagem mais moderada e iniciou um processo de abertura gradual do regime militar. E é assim que encerramos o nosso trabalho sobre o governo de Médici.